O instinto de proteção é um dos nossos traços mais primitivos. E se alguém tocasse na pessoa que você mais ama? E se seu filho fosse sequestrado e fosse abusado por alguém? Até onde você iria para protegê-lo? Gary Plaut, em um surto de fúria, ao se deparar com um homem que depois de sequestrar violou seu filho, na frente das câmeras de TV enquanto estava ao vivo, puxou uma arma e sem hesitar apertou o gatilho, enquanto sentiu o sabor da vingança. Será que ele morreu? E o que aconteceu com ele? E o seu filho? Onde está? Senta e pega seu lanche que eu vou te contar. E aí, que é Gabriel, está começando mais uma Quinta Sombria. Já se inscreveu no canal, né? Então ativa o sininho de notificação para não perder nenhum caso. Que demais, mano. Leon Gary Plaut nasceu em 10 de novembro de 1945 em Baton Rouge, Louisiana, e serviu na Força Aérea dos Estados Unidos, onde chegou na posição de sargento e após deixar o exército se tornou vendedor e depois trabalhou como cinegrafista para uma estação de notícias local. Se casou com June e teve 4 filhos com ela: Jeffrey Michael, Joseph Boyce, Leon Gary Jr. e Jennifer Laurie. Em 1984, Gary e June se separaram e Gary não estava muito feliz. Apesar do casamento fracassado, ele amava seus filhos e era difícil viver longe. Gary era um cara legal, simples, com uma vida tranquila. E em um dia, a vida deles mudaria para sempre. Tudo começou em fevereiro de 1984. Na época, o seu filho Joseph, que costumava chamar de Jude, estava tendo aula de karatê com o seu professor Jeff Dulcet, que tinha 25 anos. Jeff era conhecido por ser um cara solitário, não tinha amigos próximos nem família, mas parecia amar o seu trabalho como professor de karatê e idolatrava os seus alunos. Eles consideravam um jovem figura paterna ou como um irmão mais velho para todos os seus alunos. E seu relacionamento com os alunos não ficavam somente nas aulas de karatê. Ele era muito conhecido pela região, ele levava seus alunos sempre nas viagens de patinação e vários passeios. Ele tinha confiança dos pais dos seus alunos. Ele estava sempre com a família, era convidado para jantares e para outros eventos de confraternizações. Mas Jeff era um manipulador. Deixava a família pensar que poderia confiar nele para praticar os seus desejos malignos. Um predador sexual, um lobo em pele de ovelha. Estava abusando de Jude há um ano sem que ninguém percebesse. Em 17 de fevereiro de 1984, Jeff vai na casa da família, lembrando que nessa época seus pais estavam separados. Ele então disse que vai levar Jude com ele e que eles não demorariam, voltariam em cerca de 15 minutos. Seria só uma volta na região. June então diz ok, tudo bem, já era algo comum entre eles confiavam nele. Já tinha ensinado 3 dos seus 4 filhos e era conhecido na comunidade. Jude tinha deixado seu time de futebol para se dedicar ao karatê, então eles acreditavam que o garoto estava feliz, que estava gostando das aulas. Jeff estava sofrendo um processo de fraude e ele tinha que ir embora de Baton, mas não deixaria o seu aluno preferido para trás. E foi o que aconteceu naquele dia. Jeff levou Jude e eles entraram em um ônibus para a costa oeste. Jeff raspou a barba e tingiu o cabelo para não ser identificado. Ele leva Jude para um motel barato em Anaheim, próximo ao complexo da Disneylândia. E dentro do quarto, Jeff abusa de Jude. E depois de tudo isso, Jeff ainda perguntou para Jude se ele queria ligar para os seus pais. Não está claro por que ele permitiu, mas Jude então liga para sua mãe no dia 29 de fevereiro de 1984, cerca de 10 dias depois de ser sequestrado. A família já estava louca. A mãe e o pai já estariam pensando no pior, porque geralmente nesses casos, depois de 24 horas, se não conseguirem encontrar, é muito difícil achar uma criança com vida. Então Jude conta para sua mãe onde ele estava. A mãe entra em contato com a polícia, que rastreia imediatamente eles e chegam rapidamente no motel onde eles estavam. Eles invadem o motel e prendem Jeff e manda Jude em um voo imediatamente de volta para Louisiana. E em 1º de março de 1984, Jude se encontra com sua família. Havia um específico que se chamava Mike Barnett. Ele era amigo do pai de Jude e estava informando todos os passos das investigações para ele. Afinal, ele era o pai do garoto e estava muito preocupado, fazendo tudo que estava ao seu alcance para encontrar o seu filho. Mike, o amigo de Gary, conta tudo que tinham descoberto sobre o abuso, que já vinha acontecendo há um ano.
conta que eles tinham recuperado seu filho e que por hora ele estava preso. Então, depois de tudo, dele se encontrar com a sua família, passa-se 2 semanas e meia. E o garoto Jude estava em casa tentando levar sua vida normalmente. Mas o seu pai Gary estava perturbado com todos aqueles acontecimentos, pensando que poderia ter feito muito mais pelo seu filho, o quanto ele se dedicou a cuidar e dar o melhor para o seu filho e como tudo tinha sido mudado para sempre na vida dele. E pensando nos traumas que o filho teria para o resto de sua vida, ele não aceitava que o homem que tinha feito isso pudesse estar andando por aí respirando. Ele tinha que fazer alguma coisa. E vamos lá, se fosse o seu filho, o que você faria? Comenta aqui embaixo. Não é sobre ser macho alfa ou uma mulher empoderada, mas é sobre manter a pessoa que você mais ama sob proteção. E alguém tocar nela pode desencadear muitas coisas, e entre elas a raiva e o ódio. Gary, inconformado, estava andando por toda a cidade, bebendo e perguntando às pessoas sobre o paradeiro de Jeff. Se sabia quando ele voltaria para ser julgado, afinal o crime teria acontecido lá, então ele deveria voltar para ser julgado por seus crimes. Então um amigo, que havia trabalhado com ele na estação de notícia, conta para ele que Jeff seria trazido de volta em um voo para Bolton Road na manhã seguinte, às 9h08. Ele agradece pela informação. E no dia 16 de março de 1984, Jeff chega no aeroporto escoltado pela polícia. E várias equipes de TV de notícias estavam lá para entrevistar o homem que teria sequestrado e abusado de uma criança indefesa. E lá no meio daquela multidão de repórteres estava ele, Gary, o pai de Jude. Estava lá esperando a chegada de Jeff. Jimmy, seu melhor amigo, também estava lá com ele. E de repente Jimmy aponta e fala: "Olha lá, ele já está chegando." Então Gary saca um 38 que estava na sua cintura e vai sentido a Jeff, que estava escoltado pela polícia, mesmo assim ele consegue chegar próximo com um revólver e atirar. E faz um disparo. E de repente Jeff cai ao chão. Essas imagens que eu estou te descrevendo foram transmitidas ao vivo pela TV. Você pode procurar aqui na internet que vai encontrar essas imagens. Eu não vou colocar no vídeo porque isso vai prejudicar o canal. Mas você pode procurar na internet que vai conseguir achar o exato acontecimento. Ele atira e Jeff cai no chão. E a câmera imediatamente pega o movimento dele cair no chão. Ele atira e olha para o chão. E Jeff está lá com um tiro próximo à orelha sangrando. Jeff então é enviado para o hospital, onde ele entra em coma. E ele faleceu no dia seguinte. Gary disse que não queria que ele fizesse isso com outras crianças. Mas independente dele ter matado um abusador, ainda assim era um assassinato. E ele seria acusado pelo seu crime. Ele foi acusado de assassinato em 2º grau. Esse foi um caso muito complexo, onde levantou várias questões. Apesar do cara ser um abusador, será que ele deveria ter matado ele? Muitas pessoas concordaram com ele, enquanto outras ficaram contra. O que você pensa sobre isso? Comenta aqui embaixo. A fiança dele foi paga pelas pessoas que o apoiavam. Criaram um fundo para depositar, para doar o dinheiro, que foi uma quantia de $100 mil. Ele aceitou sua sentença de homicídio culposo, seriam 7 anos, mas ele cumpriu apenas um preso e 5 anos de liberdade condicional e 300 horas de serviço comunitário que cumpriu na sua igreja. Quando Gary tinha 67 anos, ele foi entrevistado e disse que não tinha nenhum arrependimento de ter matado Jeff. Ele faleceu em 21 de outubro de 2014, depois de sofrer 2 derrames que vieram por causa de diabetes. E seu obituário dizia que ele era um amigo leal, que fazia todos rirem, foi um herói para muitos. Por que eu digo para muitos? Porque o seu filho Jude, ele não concordou muito com o que o pai fez. Levou um tempo até ele conseguir falar de verdade com o pai. A família deu um certo tempo para ele se recuperar e não quis cobrar muito do garoto, afinal o que ele tinha passado não era muito fácil. Jeff tinha construído uma relação doentia de confiança com ele. Ele foi chegando aos poucos para conseguir a confiança dele. Ele participou de vários programas de TV onde ele falava sobre superação. E ele escreveu um livro que o título é Por que Gary? Ele não concordava muito com o pai dele, porque sim, apesar de todos acharem o pai dele um herói, Jeff tinha construído uma confiança obsessiva e doentia com ele. Ele foi chegando aos poucos e como ele era conhecido na comunidade, ninguém suspeitava de nada. E Gary fala que ele não quis falar nada porque seria muito pior, levantaria muitos rumores.
Ele queria que os pais dele se notassem naturalmente. No livro também ele fala o tanto que é importante você se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor. Se tem alguém que dá muita atenção pro seu filho, que pode ser um adulto ou que seja um amigo mais velho, sempre tome cuidado. Ele alerta as pessoas sobre isso, quão perigoso é. Porque infelizmente as pessoas tendem a confiar. Não deixe seus filhos viverem num mundo de ilusão, de fantasia. O mundo é cruel. Os casos que você vê aqui no canal, você sabe que o ser humano é ruim. Então proteja sua família o máximo que você der conta, porque infelizmente tem vários predadores sexuais por aí. O livro dele se chama Porque Gary, eu vou deixar o link na descrição, ele está na língua inglesa, ele está em inglês. Se você sabe falar inglês, show de bola, se não você pode comprar ele, eu acho que pelo Kindle deve dar para traduzir também. Eu sempre que eu indicar algum livro que eu vou deixar na descrição para vocês. Esse foi um caso bem complexo, comenta aqui embaixo o que você achou, você acha certo o que ele fez? Ou você acha que ele deveria ter sido preso e ficado na cadeia? Obrigado por assistir até aqui, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum caso. E até o próximo Dia Sombrio.